Guten Abend. Por favor, luz. Herzlich willkommen. Das Goethe-Institut begrüßt Sie ganz herzlich zu der heutigen Ausgabe unseres Gesprächs Temporalidade, Stadtentwicklung und Nachhaltigkeit. O Goethe-Institut dá as calorosas boas-vindas à edição de hoje da nossa série de discussão Temporalidades, Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade. Anlässlich unseres 60. Jubiläums behandeln wir Themen, die das Goethe-Institut bereits in den vergangenen Jahrzehnten beschäftigt haben und die weiterhin aktuell sind. Por ocasião do nosso 60º aniversário, nós estamos tratando de temas que já ocuparam o Goethe-Institut nas últimas décadas e que ainda estão atuais. Und schon in den 70er Jahren gab es im Haus Seminare und Vortragsreihen zu städtebaulichen und architektonischen Umweltgestaltung oder zum Thema Stadtviertelplanung, der Mensch und die Stadt. Já nos anos 70, nós realizamos seminários e séries de palestras sobre urbanismo e arquitetura, desenvolvimento, design, planejamento urbano, pessoas e cidades. In den 80er und in den 90er Jahren kamen dann Themen dazu wie Bürgerbewegung in der Stadtplanung, Restaurierung und Erhalt historischer Stadtszenen, aber auch ökologische Fragestellungen und die Frage nach Partizipation. Und weiterhin beschäftigt uns dieses Thema sehr. E nos anos 80 e também nos anos 90, nós acrescentamos tópicos como movimentos dos cidadãos no planejamento urbano, restauração e preservação dos centros urbanos históricos e também questões ecológicas e a questão da participação popular. E ainda estamos muito preocupados com essas questões hoje. Freuen wir uns heute auf einen interessanten und aufschlussreichen Abend mit den Experten Ivana Magalhães, Luiz Gabin, André Fraga und Dilton Lopes, moderiert von dem Architekten Edgy Santana. E nós esperamos uma noite muito interessante e informativa hoje, com especialistas convidados Ivana Magalhães, Luiz Gabin, André Fraga, Dilton Lopes, e a moderação vai ser feita pelo arquiteto Edgy Santana, que a gente passa a palavra agora. Boa noite, bom bate-papo. Boa noite a todos e a todas. Eu sou o Edgy Santana e é um enorme privilégio estar aqui com vocês nessa noite, né, e ter sido convidado pelo Goethe para mediar essa mesa, essa conversa, esse bate-papo aqui, em comemoração aos 60 anos dessa instituição tão importante para a nossa cidade, uma instituição que tem a história atrelada, né, que tem a história junto da nossa cidade em momentos tão importantes, né? São 60 anos de potencialização da arte, da cultura, da música, da relação entre Brasil e Alemanha, de uma forma muito bonita. Né? E para estar aqui comigo nessa conversa, né, gostaria de convidar a professora Ivana Magalhães, por favor. O secretário André Fraga, por favor. O professor Dilton Lopes. E o secretário Luiz Gabin, por favor. Nessa noite, eu gostaria de te convidar a todos, né, para estar junto com a gente nessa conversa, nesse bate-papo. Acho que aqui é uma turma bem legal, né? Muitos especialistas, mas também temos um público, né, que é participativo. Né? Nesses 60 anos, o Goethe nos ensinou muito que a interculturalidade e que esse é um espaço de troca e de igualdade. Né? Acho que é muito importante que a gente tenha esse papo aqui bem aberto e, como de costume, aqui na casa. Gostaria de, inicialmente, pedir a cada um para fazer uma breve apresentação de si, né, da sua atuação na cidade. Por favor, professora Ivana. Boa noite a todos e todas aqui presentes. Eu sou professora da rede municipal
Sou artista plástica e articuladora cultural e gestora do Quintal Sensorial, que é o espaço de educação ambiental alternativo no subúrbio ferroviário de Salvador, no bairro de Itacaranha. Gostaria de convidar agora o secretário André Fraga, por favor. Ex-secretário, né? Já foi. Bom, gente, meu nome é André Fraga. Nasci no Rio de Janeiro, mas me considero mais baiano do que carioca hoje. Já passei mais da metade da minha vida na Bahia. Tenho 38 anos. Gosto de pedalar, gosto de cozinhar, de ler e de plantar. Plantar qualquer coisa e colher qualquer coisa sempre é bom. Do ponto de vista profissional, sou engenheiro ambiental de formação. Hoje eu tenho pós-graduação em gerenciamento de projetos. Hoje eu tento fazer, na verdade, um doutorado que tá e vai, não vai, no limite do limite. E, como o Luiz falou, fui secretário de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência aqui em Salvador. Atualmente estou como vereador na Câmara, presidente da Comissão de Emergência Climática e Inovação. De forma resumida. Professor Dilton Lopes, por favor. Bom, boa noite a todas e todos. Eu sou Dilton Lopes, sou professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo aqui da UFBA, sou arquiteto e urbanista, formado aqui também. Faço parte do grupo de pesquisa Laboratório Urbano, que nesse ano comemora 20 anos, e sou o moderador da pesquisa Cronologia do Pensamento Urbanístico. E, bom, minha cadeira específica é da história da arquitetura e da história, principalmente, das transformações urbanas e do urbanismo. Então, achei interessante o convite para vir dialogar hoje aqui com vocês e já agradeço imensamente ao Goethe, à Ed, aos meus colegas por estarem aqui e a vocês todos presentes. O secretário Luiz Gaban. Boa noite, meu nome é Luiz Gaban. Eu sou advogado tributarista por formação, exerci já alguns cargos aqui na administração municipal, desde a gestão do ex-prefeito, então desde ser secretário particular, passei pela Secretaria de Turismo, Secretaria de Manutenção, Secretaria de Infraestrutura, Secretaria de Gestão, junto com esse craque ali do lado, já soteropolitano, André Fraga, fomos aí responsáveis pela criação da Secretaria de Inovação e Tecnologia, que veio a ser implementada agora no governo de Bruno Reis. E, no meu lado pessoal, eu sou, vou dizer ex, né? Que eu já fui. Hoje eu estou aposentado, mas triatleta, já fiz algumas outras maratonas, 60, 70 quilômetros, mas já a barriguinha está bem grande. Essa pandemia me quebrou, como a gente diz. Então, maratonas aquáticas também, águas abertas, provas de fundo, fui da Federação Brasileira de Natação. Então, sou uma pessoa que eu sempre fui muito ligado ao esporte. E a liberdade, né, estar na rua. E é uma satisfação muito grande eu estar aqui hoje, porque minha mãe foi aluna daqui. Minha mãe se formou em alemão. Eu não sei falar uma palavra, né? Mas minha mãe, eu tentava imitar ela, mas é bem difícil. Ela dizia que era fácil, né? Enfim, então eu estou muito satisfeito aqui hoje, porque na minha casa tem uma pessoa que já passou por aqui e a história de vocês é fantástica. Professor, ainda dá tempo de voltar, viu, secretário? Inicialmente, né, eu quero me usar um pouquinho, e eu queria pedir, na verdade, ao professor Dilton, né, a primeira pergunta, eu vou me ousar, gente, e fazer a primeira pergunta, tá? Depois eu abro para vocês. Professor, assim, a gente avaliando a história da cidade, né, a gente vê que nos últimos 60 anos, Salvador ele tem um crescimento demográfico exponencial. A gente quase quintuplica a nossa população. A cidade cresce não só em população, mas também fisicamente. E, ao mesmo tempo que a gente também acompanha, em alguns lugares, a gente vê um adensamento muito grande. Né? De que forma você avalia esse crescimento desses últimos 60 anos, né? E de que forma você consegue enxergar? Será que a gente tem crescido de uma forma sustentável? E o que a gente pode tirar desse pouquinho de história? Bom, vamos lá. Pergunta difícil.
Só lembrando um pouco da história da cidade de Salvador, acho importante a gente, mas você falou nos últimos 60 anos, né, tem um ponto de clivagem importante, lembrando que uma das grandes e pioneiras obras e planejamentos urbanos no Brasil foi daqui de Salvador, né, uma das primeiras semanas de urbanismo aconteceu aqui, em 1935, depois com o escritório piloto do EPUX, que fez um projeto importante para a cidade, e essa memória foi recuperada pela professora Ana Fernandes, lá da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, e que, de fato, esse grande projeto, parte dele só foi executado a partir dos anos 60, com a construção das nossas conhecidas avenidas de Vale. Então, os anos 60 marcaram uma espécie de ponto de transformação e da escala dessas transformações que eu acho importante frisar, né? Se a gente conversar com os mais antigos, eles vão dizer que há uma mudança significativa na cidade e na memória. Isso se apresenta de uma maneira bem peculiar. Nesses anos 60 também, que boa parte da indústria do turismo vai se fortificar e a imagem de Salvador vai ser vendida nacionalmente e internacionalmente como um ponto de atração. Então, a cidade se moderniza, processos de modernização que vinham desde o início do século, mas dos anos 60 ele acaba ganhando uma velocidade nunca vistas antes, né? A ponto da gente, de certa maneira, perder um pouco certa identidade, assim, uma certa referência de que cidade é essa, né? Vai virando uma cidade meio complexa. Mas antes de tentar responder, eu queria, na verdade, lembrar uma palavra que eu acho muito importante e fiquei muito feliz com o convite, porque de alguma maneira me rememorou essa figura, e essa figura faz parte da memória do Goethe. É um psiquiatra, uma pessoa que lutou pela luta antimanicomial na França, Félix Guattari, que nos anos 80 esteve nesse mesmo lugar, nas viagens que ele fez pelo Brasil, e depois foi publicado pela Sueli Ronick, na Cartografia do Desejo. E Félix Guattari fala de uma palavrinha que a gente não pode esquecer, que é a ecologia, né? Que a gente acaba substituindo as palavras e, às vezes, naturalizando certas palavras, como a própria sustentabilidade ou desenvolvimento, como palavras naturais, sendo que existem outras que vão perdendo o sentido ou vão sendo esquecidas. E a ecologia é importante de rememorar porque ela fala é um campo da biologia que vai estudar as relações entre os seres humanos, né? Entre os seres vivos e o ambiente, né? E é especificar atenção a essa relação, essa correlação, que eu acho que é importante da gente não perder, né? Essa relação entre seres animados e seres inanimados. Então, essa reflexão em torno disso, de como é que a gente impacta e como é que esse ambiente vai retornar. E o Félix Guattari fala, então, da importância de 3 ecologias. Uma ecologia ambiental, que eu acho que é a que a gente está mais acostumado, uma ecologia social. E aí fica claro como muitos dos projetos de transformações urbanas acabam impactando em comunidades, em quilombos, na própria vida urbana e nas questões sociais de desigualdade, como é que são coisas correlatas, e também de uma ecologia subjetiva, né, do campo do psíquico. Acho que a pandemia trouxe essas 3 dimensões ecológicas muito claramente, uma questão ambiental, do campo de um vírus, né, do campo da natureza, atravessou fortemente essas 3 ecologias. A gente pode dizer que somos diferentes, tanto ambientalmente, quanto socialmente e quanto subjetivamente. A gente sabe que boa parte dos impactos foram mais sofridos nas camadas de desigualdade, onde a desigualdade é mais aflorada, e os impactos subjetivos ainda permanecem. Então, eu estou tentando chegar a essa ideia de ecologia porque, se a gente está falando de crescimento, né, é importante entender qual é esse sistema correlacional, né, dessa cidade que cresce e desse ambiente que é refém desse crescimento, né? E aí eu acho que é importante também entender que há uma certa separação que não nos ajuda, né? A gente acaba pensando que a cidade é o extremo oposto da natureza, como a cultura é o extremo oposto da natureza, né? Isso, de alguma maneira, não nos ajuda, porque é importante que a gente se reconheça também enquanto uma natureza, enquanto floresta, assim, né? De uma maneira de que é preciso entender a cidade como um elemento natural
e que a gente está correlacionado. Então, daí a importância da ecologia, né? E de não perder essas dimensões que eu falava há pouco, né? Das dimensões sociais e subjetivas também. Então, não há uma resposta específica a essa questão. Eu acho que a gente tem que entender que qualquer iniciativa ou qualquer projeto de transformação urbana, essas três dimensões, elas precisam ser reconhecidas e assumidas e relacionadas, né? É importantíssimo que processos de transformações urbanas aconteçam com diálogos com as comunidades, porque um tamponamento de um rio é um impacto tanto ambiental, quanto social, quanto subjetivo. A gente sabe dos inúmeras comunidades que não só utilizam desses rios urbanos, que estão em condições deploráveis, mas que têm memórias ali históricas importantes e sentidos subjetivos importantes. Muitas das comunidades quilombolas que vivem nas periferias dos centros urbanos estabelecem relações muito importantes com esses rios. Então, qualquer ação que se estabeleça de transformação é necessário que essas dimensões sejam correlacionadas, assim. E pensar o crescimento, de algum modo, é pensar isso, né? Há teorias mais recentes que falam de uma dimensão pós-extrativista e de uma necessidade da gente começar a pensar, e eu acho que isso a pandemia também trouxe muito forte, né? Todo mundo parou, então a gente entendeu que é possível parar, né? A gente não vai morrer se parar, então muita gente assumiu a radicalidade de pensar possibilidades de decrescimento, né? De um decrescimento controlado, pensar uma sociedade pós-extrativista que não olha a natureza como um sentido somente de extração, mas de simbiose, né? Pensar com a dona Haraway, né? Das espécies companheiras. Então, estamos aqui nesse mesmo ambiente, nessa mesma comunidade que é a Terra, em certo sentido. Então, qualquer impacto, qualquer ação vai provocar danos não só a mim, mas com comunidades que são ainda mais precárias. Então, se, num certo sentido, essas teorias começaram a ganhar força, né, de pensar possibilidades de decrescimento ou das próprias cidades, né, eu penso que a cidade ela é importante, ela é necessária e ela é um direito, né? Muitas comunidades, muitas populações encontram na cidade possibilidade de ascensão social, de mudança de vida, de educação, e é preciso assegurar a recepção dessas pessoas, né? Preciso garantir o direito a essa cidade. Então, acho que pensar a ecologia de uma maneira mais ampliada e recorrer a essa dimensão não somente ambiental, né, mas também social e subjetiva é por demais importante não separar. Eu acho que quando a gente separa cultura e natureza, e cidade e natureza, e não pensa a própria cidade como natureza, é um risco que a gente corre diante dessas possibilidades de crescimento. Só para não tomar muito tempo, queria exemplificar um trabalho que foi feito como TFG na Faculdade de Arquitetura, e hoje esse estudante fez residência, hoje está no mestrado, Luiz Guilherme Pires, não sei se você lembra dele, mas a gente vai na França ver os projetos novos de vegetalização do tecido urbano, né, e ver como é que eles estão dando importância aos canteiros de 1 metro por 1 metro, eles estão contando todos os canteiros onde tem uma árvore plantada, aquele espaço de terra que ali ocupa, pensar que contar aqueles milhares de canteiros e plantar ali coisas é vegetalizar a cidade, né? Revegetalizar. E antes disso, um pouquinho antes disso, o Luiz fez um trabalho no Engenho Velho aqui da Federação, conversando com os mais velhos e as mais velhas, e foi percebendo como os quintais das casas dessas pessoas são jardins que não somente do ponto de vista ambiental tem impactos, porque ele acabou cartografando esses quintais, mas são espécies de memória de certos saberes que vão se perdendo. Então, muitos desses quintais são também lugares de procura para processos de cura, para processos de tratamento. Então, tem uma dimensão subjetiva, uma dimensão social que está atrelado a essa questão, e não é só do campo do ambiental. Então, acho que tem que é preciso encarar que vivemos num sistema muito complexo, em que essas forças estão atravessadas, e pensar cada vez mais qual é o impacto de se tamponar rios, qual é o impacto de se derrubar árvores, qual é o impacto de construir grandes autopistas, e ainda assim promover o transporte
rodoviarista, passados 60 anos, que a gente sabe que isso já não deu tanto certo, né? Por aí. Queria aproveitar justamente isso, né? Gilton, ele tocou em alguns assuntos aí que eu acho que já chama um pouco a relação do trabalho do Luiz, né, Gilton? Tem um pouco da professora Ivana, né, que trabalha no subúrbio justamente com isso, né, com os jardins e os quintais. Mas um pouquinho antes, professora Ivana, eu queria perguntar ao ex-secretário, André, justamente isso, professor, secretário, estou com profissionalmente, todo mundo é professor aqui agora. Ex-secretário, como é esse desafio da gente entender essa cidade que está crescendo, que está pulsando, que precisa também que tem grandes problemas de transporte, tem grandes problemas de habitação, e como é esse desafio de enxergar e de estar dentro desse lado da gestão realmente, né? Como gerir essa cidade que está crescendo e que está demandando soluções rápidas, práticas, mas de uma forma sustentável. A gente acompanhou, né, que a cidade... acompanhamos também, né, a relação do parque da cidade, de alguns espaços verdes que voltaram a ter vida, mas como é isso para 3 milhões de pessoas? Como é esse desafio? Bom, no início eu não agradeci, queria agradecer ao Goethe pelo convite, né? Esse desafio, essa pergunta que você coloca é bem desafiadora, assim como o professor colocou aqui, né? Uma pergunta que daria aqui um debate por si só. Mas vamos lá. Logo que eu fui convidado, a gente chegou na prefeitura, você tinha ali um estado complexo, e aí eu gosto de trazer a complexidade, como já foi trazido também, porque soluções fáceis, ou a tentativa de vender soluções fáceis nos levam onde a gente está hoje aqui, do ponto de vista na política nacional, e acredito que ninguém aqui gosta muito de como a gente está. Então, por quê? Porque era uma solução fácil, que foi sendo vendida de forma fácil, a gente acabou chegando. Então, a complexidade de uma cidade como Salvador, e aí Salvador é uma cidade da América Latina, com seus problemas sociais, seus problemas urbanos, seus problemas de desenvolvimento econômico, enfim, todas as questões que envolvem uma complexidade. Eu gostava de dizer assim, você está lá na prefeitura, né? E aí você recebe uma série de pedidos de conversa, de reunião, projetos que vão te apresentar, enfim, todo dia chega, né, seja um cidadão comum que às vezes quer plantar uma árvore na frente da casa dele, e chega o cara te vendendo uma solução de 2 milhões, 10 milhões, 20 milhões para resolver o problema do lixo na cidade, passando por todo tipo de solução possível. Óbvio que quando você pega um contexto como esse, você olha, por exemplo, Salvador é uma cidade que tem uma das menores rendas per capita do Brasil, entre as capitais. E aí, ao mesmo tempo, você tem todos os desafios possíveis que, de alguma forma, são prioridade na cidade. Saúde, segurança, educação, questões sociais, meio ambiente, transporte, mobilidade, enfim. Tudo é um pouco prioridade. E aí você tem, obviamente, um orçamento extremamente reduzido, limitado, e você precisa tentar resolver questões que são urgentes, como você trouxe. Então, o problema social é urgente para quem está com fome, não tem jeito, é prioridade. Não é que a cidade precisa se movimentar, é urgente, educação precisa, a gente fala tanto de educação, precisa investir em educação, enfim, então, meio ambiente precisa. Então, tudo isso é um pouco prioridade. Como é que você consegue fazer com que a cidade se desenvolva num ritmo minimamente rápido, para que a gente consiga reduzir desigualdades, para que a gente consiga eliminar ou atingir, ou apresentar soluções para as principais questões da cidade, ao mesmo tempo que consegue, aí, por exemplo, atender as ecologias que o professor trouxe aqui. É bem desafiador, é muito complexo, é muito difícil. E, muitas vezes, você consegue avançar em algumas frentes mais, avançar menos em outras. Às vezes, você precisa escolher algumas para você avançar, e outras você tem que admitir, se frustrar e dizer, cara, que eu não vou conseguir resolver isso, porque se eu tentar abraçar o mundo, eu não consigo resolver. E aí, no meu exemplo, no meu caso, a gente escolheu alguns focos, né? Então, como o recurso era limitado, como a equipe é limitada, como tudo é um pouco limitado, a gente escolheu focos, tentou trabalhar uma série de agendas que poderiam dialogar com vários segmentos e setores, né?
Então, a gente trabalhou com educação, a gente trabalhou com social, a gente trabalhou com desenvolvimento urbano, a gente trabalhou com a parte de inovação, né, no segundo governo, que eu fui secretário do prefeito Assemi Neto. Então, a gente foi trabalhando com vários. Então, a gente começou num momento em que eu não tinha, por exemplo, condições de plantar uma árvore na cidade, até nos últimos anos que a gente plantava bastante árvore. Quando chegamos num momento que não tinha uma regra para plantar árvore na cidade, então o cidadão queria plantar árvore. Ele plantava árvore de forma aleatória, escolhia as espécies que ele queria escolher, até uma regra, uma determinação, uma forma, uma indicação, inclusive com questões do ponto de vista de arquitetura, de projeto, de desenho de calçada, como é, como não é. Aí você vai para uma série de questões, né? Quando você vai para a arquitetura, por exemplo, interessante esse exemplo na França, não foi para você que você falou? Na França, de você identificar o mínimo possível de área permeável, de área verde, e aí você pega alguns exemplos aqui na nossa cidade, que assim, eu estava discutindo, por exemplo, a criação do manual de arborização urbana, não sei se todo mundo aqui conhece. Você tem um manual que indica, orienta como plantar árvore na cidade. Eu estava discutindo isso com os técnicos. Tá, vamos lá. Qual é o nosso contexto? Salvador tem uma boa parte da cidade que não tem calçada praticamente, né? Calçada, às vezes, é 30 centímetros, 40 centímetros, 50 centímetros. E aí você fala, qual é a regra para o cadeirante? Cadeirante é 1,5. Pronto. Então, se a calçada tiver 1,5, não dá para ter mais nada. Só dá para ter o espaço para acessibilidade, pelo menos na calçada, né? Aí vamos lá, mas o pessoal diz que tem que ter pelo menos 2 metros para ter uma árvore. Mas calma aí, vamos tentar pensar um canteiro diferente. Aí pensamos lá, no nosso manual a gente sugere 1 metro e, se eu não me engano, 80. Para ter aí você bota um canteirinho de 30 centímetros, já é muito pequeno, mas você bota alguma coisa, um espaço mínimo. Mas aí você vai em outra questão. Estou trazendo muitas questões práticas, porque essa vivência prática, muitas vezes, de forma geral, as pessoas não conhecem, né, os desafios que a gente enfrenta no dia a dia da gestão pública, e principalmente numa prefeitura, que são problemas muito, muito práticos. Logo que a gente chegou, a cabeça dos técnicos da prefeitura era: vamos fazer calçada. Pronto, calçada. Aí faz calçada, solo compactado, concreto, e está ótimo, é a calçada. Aí eu chegava assim: espera aí, gente, essa calçada tem quanto? Tem 3 metros? Abre um canteirinho aqui, vamos plantar uma árvorezinha. Muitas vezes a gente chegou na obra já sendo realizada para alterar o projeto e conseguir abrir espaço para plantar árvore. Então, hoje, por exemplo, eu ando ali em algumas ruas, no Rio Vermelho, que eu frequento muito, naquela rua principal que vai chegar em Dinha, aquelas árvores todas ali foi nisso. Abre aí que a gente vai plantar. Onde tinha espaço, a gente ia. A gente foi aos poucos modificando a cabeça dos arquitetos, dos engenheiros, né, que já estavam ali acostumados em implementar projetos que não levavam em consideração essa agenda. Aí, uma outra prioridade que a gente deu muito foi a questão dos parques urbanos, de fato, né? Então, quando a gente trabalha com uma agenda de parque, é uma agenda de devolver a cidade para as pessoas. Quando a gente chegou, e aí eu gosto de dar esse exemplo, quando a gente chegou na prefeitura, o primeiro desafio que o prefeito deu foi: precisamos resolver o parque da cidade. O parque da cidade tem um problema. Quem mora na Santa Cruz, no Nordeste Amaralina, não vai porque tem um muro, um portãozão que parecia um portão de garagem de ônibus. Aqueles portões enormes, assim, né? Não se sente parte, está dizendo o seguinte: esse muro então não é para mim. Quem mora aqui no Itaigara-na-Pituba não vai porque tem medo. É assalto, é confusão. Tinha muito assalto ali na frente do parque, de fato, a pessoa estava e corria para dentro. Aí uma das ideias que deram, professor, foi o seguinte: aumenta o muro, faz outro muro. Eu falei: não, gente, espera aí, não vamos fazer muro. Vamos derrubar uma parte do muro. Vamos fazer um portão igual ao portão que a gente tem do outro lado. Todo parque do mundo tem 2, 3, 4, 5 entradas. Entrada A, B, Norte, Sul, Leste, Oeste. Então, vamos fazer outra entrada e vamos convidar a Santa Cruz a dizer: isso aqui sempre foi, vai continuar sendo o seu quintal. Porque enquanto Itaigara tem playground, quadra, eles não têm. E aí a gente hoje, depois de, obviamente, um processo complexo, enfim, aí vamos lá, atrasou 1 ano a obra, a empresa que deu a licitação não terminou, a outra não queria, aí teve que trazer, choveu, foi um ano que mais choveu em Salvador, a obra não andava, a gente conseguiu entregar, e foi muito interessante. Por quê? Porque hoje o Parque da Cidade, num dia
comum de final de semana, você encontra tudo. Branco, preto, pobre, rico, gente gorda, gente magra. A cidade, de fato, se encontra no parque. Aí, daí, a gente foi avançando. Parque dos Ventos, Parque Pedra de Xangô, reforma do Jardim Botânico, Parque Marinho da Barra, Parque Lagoa dos Pássaros, Parque Lagoa dos Dinossauros. Enfim, tem uma série de outros que a gente deixou estruturados para que, de alguma maneira, esses espaços que, de alguma forma, a gente escolheu priorizar porque estavam sob a nossa responsabilidade e precisavam ter um outro olhar, alguns deles criados, inclusive, nos últimos anos, poderiam se transformar em espaços públicos. E só para encerrar, uma coisa que o professor trouxe agora, que é bem interessante, que é uma ação que a gente deixou planejada, que tem muito a ver, professor, com o que você trouxe dos quintais, que é o seguinte: em muitos lugares, os terreiros de candomblé eles são aquelas únicas espaços verdes, né, na nossa cidade. E hoje existe um instrumento da política ambiental, né, que se chama pagamento por serviços ambientais. Começou lá em Nova York, com o governo de Nova York pagando para quem tinha na zona rural nascente, que Nova York estava prestes a viver uma crise hídrica, e falou, peraí, vamos cuidar das nascentes. Então, Ivana tem lá uma nascente no terreno dela, vai receber um dinheiro todo mês para manter a nascente dela quietinha. Então, é um pagamento por um serviço ambiental que ela está cumprindo. E a gente formulou uma ideia que deixou isso planejado, acho que a atual gestão está dando seguimento, que é os terreiros de candomblé, que ainda possuem área verde, né, porque a gente tem os terreiros de laje também que não tem, e a gente sabe que os terreiros de candomblé sofrem muita pressão também de invasão, de ocupação, e muitas vezes eles não têm condições de manter essas áreas verdes, que eles possam receber um pagamento do poder público, da gestão pública, né, que é o pagamento pelo serviço ambiental que eles prestam, para que eles possam manter aquela área verde bem cuidada, produzindo as folhas para a liturgia, produzindo oxigênio, etc. Então, é uma ação que a gente deixou planejada, estruturada, e que, de alguma maneira, a gente hoje na Câmara tem pedido à Prefeitura para acelerar a implementação disso. Mas, de forma geral, é isso. Obrigado, André. Aproveitando também, né, esse gancho justamente que você traz aí, essa questão dos quintais, né, a gente vê que a cidade, a gente está num dos metros quadrados mais bem arborizados, né, que a gente tem uma qualidade ambiental, a gente tem uma qualidade de calçado, uma qualidade de rua que é legal, né, que é bom, é gostoso de andar na rua aqui no Corredor da Vitória. Mas se a gente vai afastando um pouquinho mais, né, a gente vai subindo um pouquinho mais, a gente começa a perceber que o adensamento, a cidade ela já se transforma. Aí eu queria tensionar um pouquinho, né, essa questão que a gente vê. Né, claro que a gente tem ações bem interessantes dos parques, mas e essa outra cidade, né, que a professora Ivana ela tem um pouco mais de contato? Essa outra cidade, que é o subúrbio ferroviário, que é esse adensamento que o verde quase não existe. A gente vê uma cidade muito cinza, de tijolinhos, na verdade, né, que tem uma relação ambiental bem discreta também. Mas existem ações, né, professora, que inclusive o Jardim das Ervas, né, eu queria que o quintal sensorial, né, que alinha tanto uma questão da arte, do conhecimento ambiental, como a senhora enxerga, como é o desafio, né, de criar esse quintal sensorial nesse lugar, né, que o metro quadrado é muito disputado. E como você enxerga possibilidade da gente trazer cada vez mais para a cidade ideias como essa e potencializar essas ideias? Então, a área do subúrbio ferroviário, por exemplo, era uma área que ainda você consegue encontrar bastante espaços verdes, né? Era muito comum você ter quintais em todas as casas do subúrbio. Eu cresci com casa com quintal, então, na minha casa tinha quintal, tinha abacateiro, na casa da vizinha também tinham árvores frutíferas, e a gente fazia essa troca, né, entre nós, do que a gente conseguia colher. Então, eu cresci com quintal. A partir de um momento, quando vem o crescimento urbano, esses quintais eles passam a dar lugar aos famosos puxadinhos, né? As pessoas começam a retirar aquela área verde das suas casas para construir moradia para as famílias que vão crescendo.
Mas, ainda assim, se encontra áreas bastante arborizadas, né, no subúrbio ferroviário, principalmente na área que eu moro, que é o bairro de Itacaranha. Então, a gente consegue, inclusive, lá era uma grande chácara, né, era a chácara Itacaranha, que foi loteada. Então, muitas casas na região que eu moro têm quintais. E a ideia do quintal sensorial surge justamente a partir dessa observação. Eu, enquanto professora de ensino fundamental, trabalhando diretamente com as crianças do subúrbio, no Escolab Subúrbio 360, percebendo que, como era possível a gente ter crianças que são moradoras do subúrbio ferroviário, cujas famílias já são moradoras de lá também há algumas décadas, e esse conhecimento sobre as plantas, sobre as ervas, não estavam sendo reverberados com as crianças na sala de aula. Pouca criança sabia identificar uma erva, o que era a minha realidade de infância. Eu acho que é a realidade de muitas pessoas que estão aqui, que convivia com as ervas naturalmente nas suas casas. Então, a gente não tomava medicamento, a gente tomava chá, o velho chá, o chá da vovó. Né? E aí eu percebi que as crianças, elas não, quando eu perguntava sobre alguma planta, alguma coisa, elas não tinham esse conhecimento. Poxa, o que é que está acontecendo do lado de cá, onde muitas pessoas ainda têm quintais, ainda têm contato com essas plantas, e as crianças não conseguem passear por esse universo com segurança de entender e conseguir identificar. Então, eu fiz uma atividade em sala de aula, percebi tudo isso, deixando claro que, quando eu comprei esse imóvel e percebi, né, a potencialidade dele, eu não imaginei que iria surgir um projeto. O projeto surge justamente a partir do momento em que eu observo isso em sala de aula, e aí eu percebo que eu posso fazer esse movimento reverso, porque eu pegava ervas do quintal e levava para a escola, e a gente fazia o trabalho, né, de propriedade das plantas, identificar. E aí eu percebi, não, eu posso trazer a escola para dentro do quintal. Né? Então, começou basicamente assim a primeira ideia, né? Eu bem alegre, iludida, super feliz, eu vou fazer um quintal, quintal sensorial. Já tinha pesquisado sobre jardins sensoriais, que são espaços construídos. Então, não, aqui é um espaço roots, é uma floresta, é um quintal, então vai ser quintal sensorial. E, a princípio, eu pensando, né, pedagogicamente, a nível de educação fundamental, eu achava que ia ser tudo lindo e maravilhoso, as crianças iriam, né, fazer as experimentações, as sensorialidades. Só que aí veio a pandemia, o projeto ele se inicia em 2020, em janeiro de 2020. Compartilhei a informação na escola, foi muito bem aceita, a gente consegue incluir o roteiro de visita ao quintal sensorial dentro da proposta pedagógica do Escolab. Aí a gente cria um projeto Sustenta Lab, onde as crianças teriam também esse roteiro dentro do quintal. Aí veio a pandemia, e aí começam os desafios. A gente chegou a receber a equipe pedagógica, porque, primeiramente, a gente vai fazer essa sensibilização e essa reconexão, primeiro, com os agentes educadores, né? E, depois dessa vivência, os educadores iriam levar para a sala de aula e depois trazer as crianças para o quintal. Aí veio a pandemia, então foi o primeiro impasse, né? O primeiro balde de água fria. Poxa, e agora? É um espaço aberto, precisou ficar fechado. E aí tem o programa Periferia de Sucesso, que Fabrício está aqui presente, que ele comanda, e há uma possibilidade que eu achei de levar esses conhecimentos seria através do programa. Ervas medicinais, saberes ancestrais, é um quadro que eu apresento dentro do programa Periferia de Sucesso para levar essa informação às pessoas enquanto o espaço estava fechado. E aí, quando você começa realmente, aí depois teve a flexibilização, a gente começa a receber as visitas de uma forma mais contínua. Aí você começa a perceber, né, tem muito desafio, principalmente pela localização do lugar, por ser localizado em uma área periférica, em uma área de subúrbio ferroviário. A gente sofre esse racismo ambiental de algumas pessoas não quererem frequentar o lugar justamente por ser área de periferia. Aí esse veio um grande desafio. O desafio é econômico, porque para você manter um espaço como esse também demanda muito custo. E a questão também de como articular o quintal com a parceria das escolas.
As escolas elas precisam entender a educação ambiental como fundamental e que permeia todas as áreas do conhecimento. Mas como é que eu, dentro da escola, vou conseguir fazer esse trabalho com as minhas crianças, sendo que dentro do próprio ambiente escolar não é acolhedor? Então, tem escolas que sequer têm área livre para a criança brincar, quem dirá ter espaço para se fazer uma horta, um jardim de chuva, por exemplo. Então, a educação ambiental, dentro do contexto da escola pública, ela acaba sendo um pouco disseminada entre todas as disciplinas, como um tema transversal, porém, ela não está incluída dentro da BNCC, por exemplo, como um componente curricular, a educação ambiental, ela entra como tema transversal, e aí vem as dificuldades de elaborar situações didáticas que dialoguem com a necessidade da criança. Porque não vai adiantar eu querer falar com as crianças em sala de aula sobre o cuidado com o lixo, do descarte, sendo que na sua própria comunidade, na sua própria casa, não tem sequer o saneamento básico, né? Então, a gente passa por todos esses processos. Tem o desafio também de alinhar o conteúdo, né, que tem ali dentro do quintal, relacionado às religiosidades, à cultura. Tem esse processo também, mas, a partir do momento em que a gente vai caminhando, é caminhando que se faz o caminho, e a gente vai fazendo parcerias, a gente vai encontrando pessoas. André é uma pessoa que é grande parceira de lá do quintal. E é isso, a gente precisa dar o primeiro passo, né? Sair da inércia, como diz José Eduardo, e tomar uma atitude. Eu tomei essa atitude, estou agora arcando com as consequências, com os desafios, está sendo muito desafiador, porém está sendo muito gratificante, porque, além da dimensão ecológica, né, tem a dimensão artística também, e que eu propicio às pessoas que vão visitar também essa sensorialidade do desenvolvimento artístico. Eu tive a oportunidade de participar aqui do projeto de residência artística, que seria Arte e Sustentabilidade, foi o tema, e eu consegui fazer uma pesquisa sobre as tintas minerais, as tintas coletadas com a terra do território do subúrbio ferroviário. Então, a gente desenvolveu as tintas minerais com a terra, coletadas em Itacaranha, coletada em Valéria, coletada na Estrada do Cia e aqui na Pituba, para transformar, modificar o olhar das crianças que participaram do projeto, e, entre outras pessoas, que o projeto continua, né, continua dando continuidade às ações, que perceba também a natureza como um propulsor de artes. E coletar a terra no território do subúrbio ferroviário também, para marcar o nosso território com um aspecto positivo, como espaço de beleza e como espaço de produção artística também. Estamos em via de regulamentação, né, para que as coisas também consigam, para que a gente também consiga ter acesso a incentivos fiscais. É muito complicado. Tem dia que eu acordo e digo, eu não vou fazer projeto mais nenhum, mas depois que eu tomo chá, né, um chá do quintal, né, a gente consegue estabelecer o pensamento e dizer, não, é isso que eu quero. Não foi eu que criei o quintal me chamou. Né, me chamou justamente quando eu fui morar nessa área e percebi a diversidade de plantas nativas da Mata Atlântica, quando eu percebi a diversidade de espécies litúrgicas, alimentícias e protetivas. Então, a ideia é justamente essa, de que a gente consiga fazer essa conexão entre natureza, cultura, fazer esse diálogo com a comunidade do entorno também. Então, a comunidade, os meus vizinhos, tanto das duas ruas, tem uma ligação muito, muito legal com o quintal, porque lá é o espaço onde elas vão buscar folhas para os seus tratamentos médicos, para os seus tratamentos espirituais. Então, a gente consegue fazer esse diálogo e mostrar as possibilidades de um quintal não só como um espaço de sociabilidade familiar, mas também como um espaço produtivo de conhecimento, de educação, alimentação, cura e proteção. Obrigada, Ivana. Queria aproveitar também, você falou a palavra desafio aí várias vezes, né? Acho que é realmente um grande desafio para a gente tanto entender, ter a nossa própria relação, né, no nosso dia a dia, né, com as ervas, com o meio ambiente, porque nós respiramos, né? Nós respiramos o nosso ar cada vez mais poluído, a gente bebe a água, né, que chega nas nossas casas,
E a gente percebe que ainda existe muita desigualdade na cidade, né? Nem todas as pessoas têm acesso ao saneamento básico. E aí o básico também, às vezes, é simplesmente chegar no quintal e entender o que é a folha que está lá, entender o que o seu vizinho tem, né? Entender como essa relação com a natureza pode transformar a nossa vida, nos dar qualidade de vida, né? E aproveitando também um pouquinho, assim, apimentando um pouco, eu queria falar com o Gaban justamente isso. Como a gente consegue trazer esse desafio de trazer a sustentabilidade ambiental, né, aliar a sustentabilidade ambiental com a sustentabilidade econômica? Como é que a gente consegue criar projetos não apenas para o centro da cidade, né, mas para uma cidade de 3 milhões de pessoas? Como é que a gente consegue alinhar, né, e criar projetos de forma sustentável para essa cidade? É bom participar dessas conversas, porque a gente sai sempre aprendendo muito, né? A gente ganha mais do que a gente doa. Professora, é o seguinte, você já tem outro parceiro para te ajudar nisso daí, tá? Nós temos na cerveja. Obrigada. Que, mesmo trabalhando dentro da administração pública, eu estou na prefeitura, ela também está, mas eu não sabia desse projeto belíssimo que você está executando. E a gente tem um projeto que é o Mais Conhecimento e Inovação Social, que é levar os alunos da rede municipal para conhecer os equipamentos dinamizadores de inovação aqui na cidade. Então, eu acho fundamental, você vai ter agora um outro parceiro, além de André, que é um craque, né, para estar fazendo isso, porque o que a gente vê hoje é uma falta de acesso à nossa própria cultura. Eu, graças a Deus, tive a oportunidade de na minha infância, morar ali no Barbalho, né, também, minha avó foi a fundadora do Museu da Cidade, Eliette Magalhães, tem um livro publicado, Orixás da Bahia, então eu passei minha infância inteira no Pelourinho, né, com Preto Velho, Preto Velho ali, seu Domingos, vivendo ali aquele ambiente. Então, a cultura, para mim, sempre foi muito importante, mas a gente vê que as novas gerações, elas estão se afastando cada vez mais desse conhecimento, que é a nossa raiz, né? E André lembrou aí de muita coisa, eu estava aqui dando risada, né, porque a gente já passou muito perrengue, e você fez aí um retrospecto, e a memória aqui ficou realmente atiçada com as lembranças das coisas que a gente já fez e das conquistas que a gente conseguiu trazer para Salvador. Eu acho que tudo passa, não tenho certeza, tudo passa pela educação. A educação é a base de tudo. Então, a tecnologia que hoje a pandemia veio e jogou na cara de quem queria, de quem não queria, goela abaixo de gestores, ela se tornou uma realidade, né, que já vinha acontecendo esse processo. Eu não vejo a tecnologia como um problema, eu acho que ela pode ser uma grande solução. Uma solução para gerar exatamente o que você acabou de falar. Mas isso vai acontecer rapidamente? Não, não vai. A gente não consegue mudar as coisas, mesmo com a vinda das melhores tecnologias, se a gente não tiver educação. E a educação a gente só consegue ter uma alteração depois de gerações. Então, você planta aqui hoje, começa a desenvolver aqui hoje, você só vai colher os frutos provavelmente daqui a 2 gerações. A realidade é essa, né? Então, eu vejo que, quando a gente vai falar sobre mobilidade, a gente está vendo carros elétricos, etc. Alguns estados e algumas cidades já estão tomando algumas providências. Quais são as providências? Incentivos. Por exemplo, Curitiba, Paraná. O que é que o governo do Paraná já fez? Para a pessoa que comprar um carro elétrico, o IPVA não paga. É uma medida para fomentar. Porque quem é que vai hoje comprar um carro elétrico se o carro elétrico é mais caro que um carro normal? Não vai comprar. Por mais que seja que a pessoa queira participar desse processo de cuidar da cidade, do meio ambiente, né, ela não vai fazer, porque só se ela tiver muito dinheiro. E essa não é a realidade da maior parte da população, né? Eu acho que a tecnologia pode, inclusive, avançar para outras situações. André foi um dos responsáveis aqui e um dos grandes incentivadores para que fossem construídas mais de 300 quilômetros de ciclofaixas. Eu, inclusive, também fui um dos grandes incentivadores à época, porque eu sofria.
quando eu fazia toda terça e quinta-feira, que eu saía às 3h45 da manhã do Porto da Barra para ir lá para Itapuã, para rodar meus 40 quilômetros de ida e volta, e o ônibus passava levando a gente. Tinham pessoas que passam pegando tapete do carro, mesmo dando nas costas de ciclista, coisas dessa natureza. Então, cadê a educação com o próximo, com outro ser humano que está ali treinando de madrugada, enfim, e você não tem a educação de jogar seu carro para o lado, dar aquele afastar. As pessoas na cidade começaram, ainda não é perfeito, mas mudaram muito, mudou muito. Então, você hoje tem uma possibilidade um pouco maior de se locomover na cidade, coisa que não existia antes. Você não tinha ciclofaixa nenhuma, era inclusive arriscado você pegar uma bicicleta. Agora, tudo isso passa por um outro grande problema, que é você se sentir bem naquele ambiente, você tem que se sentir seguro. A segurança é fundamental. Se não houver segurança, a pessoa não vai para a rua. Tecnologias como o Wi-Fi, a conectividade, são importantíssimas. Inclusive, já tem estudos de sandbox que foram realizados em algumas cidades e que, depois, esse estudo demonstrou que não foi a iluminação em LED, enfim, deixando a praça clara, que resolveu o problema da insegurança, do assalto, né, do trombadinha. Não foi isso. Sabe o que foi, gente? O Wi-Fi. Acredite se quiser. Eu nunca, se alguém me perguntasse que o Wi-Fi poderia diminuir a criminalidade, eu ia dizer nunca. Mas pode. Por quê? Porque a população começou a frequentar ali para poder ter o acesso à internet gratuita. É inacreditável um negócio desse. Então, o que a gente precisa fazer? Outra coisa importante, por que existe esse grande adensamento nas cidades? E eu acho que, provavelmente nos próximos 10 anos, a gente vai conseguir, talvez, diminuir essa vinda de pessoas de vários municípios. Historicamente, as pessoas elas migram das pequenas cidades para as cidades maiores em busca de melhorar de vida, em busca de conhecimento. Então, numa cidadezinha pequena, você não tem uma escola, muitas vezes, né? Ou não tem uma universidade, não tem onde a pessoa estudar. E aí ela faz o quê? Vai para a cidade mais próxima que tem ali uma escola melhor, enfim, tem a universidade, tem ali o curso que ela quer fazer, então ela vai para lá. As que têm condição de fazer isso, tá? Porque quantos Elon Musks da vida, enfim, quantas personalidades, gênios que estão aí perdidas aí na Bahia, que poderiam só verbalizar suas grandes ideias, suas inovações, e poderiam estar mudando a geopolítica daquela região, e não, por falta de oportunidade, elas não estão fazendo, né? Então, no momento que a conectividade ela puder chegar lá na ponta, porque hoje a pessoa, para ter alguma coisa, ela precisa ter acesso, né? Para ter um negócio, para ela aprender alguma coisa, ela precisa ter hoje. Se ela tiver uma internet, ela vai acessar e ela vai poder buscar conhecimento. Então, ela não precisa mais, eventualmente, sair da sua cidade pequena para ir para grandes centros. A gente tem que começar a proporcionar isso. E quando você vai conversar com pessoas no interior da Bahia, eu tenho, graças a Deus, tive a oportunidade de visitar todos os 417 municípios da Bahia. Eu conheço todos os 417. Já estive em todos. Então, você conversa com as pessoas e você vê que muitas delas, que estão hoje em Salvador, elas gostariam de estar lá na nossa cidade. Quando a gente fala em telemedicina, por exemplo, a gente pode resolver um grande problema. 80% dos problemas que a gente vê hoje de hospitais regionais, ou aqui em Salvador, na Feira de Santana, os grandes centros, estão lotados por falta, muitas vezes, de um atendimento para resolver, muitas vezes, uma coisa de uma consulta. A pessoa está lá num distrito. A realidade do baiano, né, do sertanejo, da pessoa que mora literalmente num distrito, não é nem na sede, tá? Num distrito de um determinado município, olha como é que funciona, tá? Ele entra numa caminhonete, na caçamba daquela caminhonete, paga por isso, ele mais uma porrada de gente. Vai na caçamba mesmo e vai lá para a tal da cidade, enfim, roda 40 quilômetros para chegar lá, para poder ter um atendimento, que ele está com dor de cabeça. Chega lá, sabe o que acontece? Acabou a ficha. Ele pagou, ele deixou de trabalhar, de fazer ali o arado dele, o que ele tiver que fazer, deixou de trabalhar e não conseguiu. Ele volta e vai ficar com a dor dele lá. Ele não vai voltar de novo porque ele não tem dinheiro. E aí, quando acontece um problema, aí Deus nos acuda, corre, leva no carro, alguém arruma transporte, e quando você vai ver, o cara está com um problema grave. Então, eu acho que a tecnologia ela pode nos ajudar muito nisso, né, em diminuir esses problemas. E aí, com isso, o que acontece? Vai acontecer que vai se gerar uma economia diferente. Você consegue pegar, deixar os bons talentos
dentro das suas cidades. Políticas públicas, por exemplo, como o André Fraga fez aqui, né, com o IPTU verde, ou a questão também para quem tem placa solar, o desconto. Né? Então, essas ações são fundamentais, porque enquanto essas tecnologias se tornam caras, se o poder público não for um fomentador, um apoiador, para dar algum benefício para que a pessoa, ela, mesmo pagando um pouquinho mais caro, ela se sinta confortável de não pagar tão mais caro, ela vai lá e faz. Porque ela quer ajudar, ela quer colaborar. Agora, é lógico, se a gente for pensar em nível mundial, né, o problema não está aqui no Brasil. Né? O problema, a gente está sofrendo um problema que foi criado pelos Estados Unidos, a Europa, enfim, e nós estamos agora sofrendo o que eles fizeram. A verdade é essa. Agora, nós temos uma potência, a nível Brasil, a nível Bahia, muito grande, muita coisa pode ser feita. Agora, os governos precisam ter uma grande atenção. Não adianta trazer indústrias para cá, sejam elas eólicas, sejam as fazendas de placas solares, ou o que quer que seja, hidrogênio verde, enfim, todas as soluções que podem realmente trazer um ambiente, um meio ambiente, tratar o meio ambiente da forma que ele deveria ser tratado. Não adianta nada disso se as pessoas não mudarem a forma como elas é um processo de educação, na verdade. A educação precisa ser transformada, né? A pessoa tem que mudar a mentalidade dela, né? E também tem que fazer com que uma cobrança pesada para que esses governos, quando tragam essas indústrias, cobrem o quê? Não é só você vir instalar essas infraestruturas aqui. Tem que ter ali uma trava. Qual é a trava? Você vai ter que capacitar as pessoas daquela região para trabalhar para essa empresa, de alguma forma. De alguma forma. Por quê? Para você deixar o capital intelectual naquela região. Né? E não vir pessoas de fora, as pessoas de fora vêm aqui, e esses espaços muitas vezes se paga pelo aluguel, do uso do terreno, do solo, né, para estar utilizando aquelas tecnologias, e quando a empresa, por qualquer motivo, resolver ir embora, deixou o quê? Nada. Deixou o prejuízo, né? Porque a economia que girava um pouco mais robusta, não vai girar mais. 80% dos municípios aqui no estado da Bahia, não sei se vocês sabem disso, eles sobrevivem de duas rendas básicas, tá? Ou a pessoa trabalha naquela prefeitura, ou ela é aposentada. É isso aí, gente. E Salvador tem uma população de 3.200.000 habitantes, sendo que 1/3 dessa população está em estado de vulnerabilidade social. Como o André falou, a receita que Salvador tem é muito baixa, a população é muito pobre. É muita gente e muita gente pobre. E você tem muito pepino para tratar. Muitas vezes, como a professora falou, tem hora que dá vontade de dizer assim, cara, eu vou largar porque não tem jeito. Mas aí a gente toma o tal do chá, eu não tomei o chá, a gente fecha o olho, respira, medita, e estamos aqui por um propósito, né? Estamos todos fazendo o que nós fazemos todos os dias por propósito. Não teríamos vocês aqui também escutando e tendo a possibilidade de fazer essa troca, de bater um papo com a gente, se não fosse por um propósito maior, que é deixar algum legado para as gerações que estão chegando aí. Eu acho que o nosso papel é esse. Então, eu acho que tudo o formato que a gente cria, começar com a educação, aproveitar o potencial que as tecnologias podem trazer, cobrar do governo ações que sejam de fomento para que essas outras tecnologias aconteçam. Cada vez mais, eu acho que, por si só, essas gerações mais novas, elas estão cobrando uma forma diferente. Na minha época, eu tenho 43 anos, gente. Na minha época era um sonho, né? André também é da mesma época, um pouco mais velho que eu, óbvio, né? Ele deve estar pintando o cabelo, brincadeiras à parte. Mas na minha época, quando a gente tinha 16, 17 anos, a gente estava doido para completar 18 anos para poder tirar a carteira para ter um carro. Quem tem minha faixa etária pensa isso. Se a gente for perguntar a um adolescente de 16, 17 anos, ele não está preocupado em ter carro, não. Tem Uber. Né? Hoje você tem uma série de legislações, a lei seca, não pode sair dirigindo, bebendo, etc, etc. Na nossa época era difícil achar um táxi, então você tinha que ter a carteira para você poder, inclusive, se locomover. Então, as coisas vão mudando. Eu acho que a gente, nesse processo de mudança, tem que aproveitar as coisas boas dessas mudanças e trazer e potencializá-las. Né? E os aprendizados com as coisas ruins que nós aprendemos, a gente tentar não repetir. Agora, uma coisa que me preocupa muito é que
com a chegada da tecnologia com tanta força, com tanta, obrigando tanto as pessoas a estarem conectadas, é aquela coisa, você deixar de ser você mesmo, para daqui a pouco você estar nos multiversos, né? Vivendo uma realidade paralela, ou até mesmo, por mais que você coloque todos os sensores possíveis e sinta, etc., não é a mesma coisa de estar ralando o joelho, andando de bicicleta. Não é a mesma coisa de estar brincando de esconde-esconde com seus amigos na rua, de jogar gude, de ter essa interação. Não, eu não consigo ainda enxergar como isso vai ser, pode se tornar prejudicial para frente. E aí, essas experiências que a professora traz aí, elas são fundamentais, porque, com certeza, em algum momento, a tecnologia vai avançar demais, mas eu acredito que ela vai chegar num ponto que as pessoas vão sentir a necessidade de se reconectar com elas mesmas, se reconectar com a terra, né, com animais, enfim, com tudo isso que é a nossa origem. O ser humano é de conexões, né? Então, acho que basicamente é isso. Obrigado, Luiz. Espero ter respondido a pergunta. Queria abrir também, né? A gente está aqui conversando, mas queria convidar o público também para interagir com a gente, né? Vamos nos reconectar com o público também, né? Acho que a gente tocou aqui em vários temas, né? A gente abriu um pouco o leque, tanto gestores, né, professores, a gente tem vários olhares da cidade, né? Eu acho que é importante também, acho que quem estejam convidados, né, a participar com a gente, alguém tem algum comentário, alguém que tenha alguma pergunta, alguma consideração a ser feita, né? Acho que a gente vive a cidade, claro, por favor. Agindo um pouquinho, eu achei interessante você falar isso da tecnologia, porque de algum modo conecta com o que a professora trouxe. É muito interessante perceber, você falou isso da origem, né? Nós fomos animais e de alguma forma esse retorno à natureza como se tivéssemos perdido isso. E é interessante ver como muitas das concepções dos povos originários que ainda hoje sobrevivem é justo o inverso, né? A gente vai evoluir a ponto de nos tornarmos animais, então, ou árvores, ou montanhas, ou coisas. E Ailton Krenak, que ainda nos ensina, eu acho que durante a pandemia para muita gente foi super importante para atravessar, ele fala de como é que essa evolução para os Krenak é inverso, né? Então, quando ele olha a montanha, ele está olhando um antepassado dele que faleceu e virou montanha, porque na cadeia evolutiva nós viraremos natureza, né? Voltaremos. Então, quando um pescador atira uma bomba contra um rio, está matando os parentes dele, né? Então, é interessante ver como essa concepção de não separação entre homem e natureza, como se fosse algo perdido, são essas populações que ainda hoje nos lembram de que é possível pensar diferente, de que é possível, talvez, entender que a tecnologia não nos separou, né? A tecnologia não nos separou e ela pode, talvez, nos reconectar. Quando a gente pensa, por exemplo, que muitos dos dispositivos que estão assegurando ainda hoje as áreas verdes na cidade são dispositivos como os quilombos urbanos, né, ou as comunidades de terreiros que ainda hoje garantem áreas verdes na cidade. Então, de alguma forma, isso também é tecnologia, né? Isso também é uma tecnologia que está presente. Pensar dimensões, aí a gente poderia falar de afrofuturismos, ou pensar esse saber que, de alguma forma, está associado a um passado, mas que nos aponta caminhos para enfrentar tecnologicamente essas adversidades tão complicadas e adversas. É só porque eu achei interessante essa questão da tecnologia. Pensar isso como uma tecnologia também é super importante, um quintal como uma tecnologia. Fantástica sua observação. Sem dúvida, professor Dilton. Então, tecnologias sociais, né? Tecnologia, elas vão além, inclusive, dessa... Muitas vezes o senso comum leva a gente a pensar na tecnologia no hardware, no celular e tal. E essas comunidades, elas já desenvolveram essas tecnologias há tempo. Quando a gente, por exemplo, a primeira vez que eu fui visitar a Ivana, por exemplo, com uma amiga em comum, nos levou, e aí nos conectou, enfim. Então, chegou lá, né, numa área que é uma área urbanizada, um subúrbio ferroviário, muito adensado, uma periferia
clássica brasileira, latino-americana, poucas áreas verdes, poucas árvores urbanas na rua, né, na calçada, e você chega lá um quintal que ela está ali preservando, mas ao mesmo tempo promovendo acesso, conhecimento, conexão, né? Ela faz isso, os terreiros fazem isso, alguns quintais fazem isso, algumas áreas na cidade pequenas fazem isso, e isso é muito importante, porque aí eu ouvi no Gabão também sobre a tecnologia. Hoje existe uma teoria que tem trabalhado muito o transtorno de déficit de natureza, né? Então, hoje tem quase uma epidemia de TDAH. Todo mundo tem TDAH. Você quer ter TDAH. Aí vai lá tomar o tal da Ritalina, toma não sei o quê, para ficar mais tranquilo, para ficar mais focado, porque está com hiperatividade, déficit de atenção, etc. E aí, diversos estudos já estão associando, por exemplo, as crianças que estão com TDAH, na verdade, estão com transtorno de déficit de acesso à área verde de natureza. Inclusive, tem um estudo que mostra que existe uma bactéria na Terra que promove o desenvolvimento cognitivo em crianças. Então, quando você mexe numa terra... E aí, quando a gente fala terra, às vezes é um gramado. Num gramado tem muita vida, em que pese o gramado não seja a área com maior biodiversidade do mundo, mas tem lá, se mexe na terra, vai encontrar talvez uma minhoca, vai encontrar um besourinho, vai encontrar uma formiga, vai ter a grama, de repente tem uma erva daninha que cresceu também. Enfim, então, já tem uma série de estudos, a OMS já faz esse estudo, inclusive, uma parte do estudo que eu desenvolvo lá na USP, na Faculdade de Medicina da USP, é justamente associando o acesso à área verde ao impacto na saúde. Aí já é um outro impacto na saúde, que é impacto em doenças cardiovasculares e diabetes, que também já existem uma série de estudos. Hoje a OMS tem uma área específica que estuda acesso à área verde e impacto na saúde das pessoas. E aí tem saúde mental, saúde cardiovascular, diabetes, saúde, todo tipo possível de impacto na saúde das pessoas. Então, eu tenho muito receio de onde a tecnologia vai nos levar. Muito receio de fato. Quando eu vejo hoje, por exemplo, essa coisa do metaverso, né? Tem um clipe antigo de Pearl Jam, não sei se alguém gosta de Pearl Jam aqui, já viu o clipe do The Evolution. Eu fui roqueiro quando era mais jovem, então ainda gosto muito de rock. Depois assistam, bote lá, do The Evolution. Acabou roubando seus CDs, seus DVDs uma hora dessa. DVD, eu tenho até vinil agora. Os LPs também, viu? Imagina. Do The Evolution. É muito interessante esse clipe, é um clipe totalmente animado, é uma banda de rock and roll, né, dos Estados Unidos, e começa com a Terra, começa, na verdade, com um ser unicelular, e aí ele vai, durante a música inteira, trabalhando a evolução da humanidade, e acaba com a Terra acabada, destruída, voltando a ser um ser unicelular. E aí, nesse caminho, é incrível, porque parece meio assim, aquela coisa dos Simpsons, que parece que o cara previu o futuro, né? O Simpson sempre tem esse negócio, o cara falou disso, Simpson falou disso há 10 anos atrás. Ele mostra uma série de cenas muito assim, do nosso dia a dia. Por exemplo, Facebook, né? Ele mostra um monte de gente sendo sugada nos quadradinhos azuis. É o Facebook ali, dali. E ele mostra o metaverso, ele mostra um cara ali vivendo aquela vida no metaverso, que eu tenho muito receio de como nós vamos encarar isso. Já estão vendendo terreno, já estão vendendo tênis, já estão vendendo roupa no metaverso. Daqui a pouco vai todo mundo no metaverso, e essa conexão, e essa relação, e saber pegar na terra. Eu tenho receio, eu não sei se a gente... Eu sou um pouco, eu diria até realista, para não ser pessimista, de que acho que a tecnologia ainda vai nos levar por alguns caminhos muito complexos, muito problemáticos. Né? Quem estuda um pouquinho todo esse processo dos algoritmos, a forma como os algoritmos potencializam as desigualdades, a forma como os algoritmos desenvolvem e vão... A inteligência artificial... Eu não tenho mais dúvida que a gente vai chegar em algum momento daqueles filmes apocalípticos. Com certeza mesmo. Que as máquinas... Pode Outro esperar. dia o Google desligou uma máquina porque ela começou a conversar sozinha, criou um novo idioma. Demitiu o pesquisador. foi? Demitiu o Então- pesquisador. Então, Ele isso foi tudo- falar que a inteligência artificial, ela estava entendendo ela mesma, ela se explicando, enfim. Exatamente.
E aí o cara foi lá e disse que, o pesquisador disse que ela tinha consciência. Para que esse cidadão foi falar que a inteligência artificial tinha adquirido consciência? Cortado da folha. Tchau, meu irmão, vai embora. Eu tenho muito desafio. Então, como a gente está falando de cidade, né? Acho que o impacto da tecnologia na cidade, ela tem vários caminhos possíveis. Eu acho que nós, enquanto seres humanos, sabendo das complexidades, dos interesses legítimos, não legítimos, da correlação de forças da sociedade, do capitalismo que a gente vive, eu tendo a acreditar que o nosso caminho é um caminho mais para o problema do que para a solução, em que pese muita gente está pensando em solução. Eu sempre acreditei, para encerrar agora essa intervenção, em 2018, o Fórum Econômico Mundial, eles fazem um relatório anual, né? Eles escolhem um tema, e aí ele fez um relatório sobre o futuro do trabalho, o futuro do emprego, né? The Future of Jobs. E aí ele pegou um artista francês e falou assim, ó, lê esse estudo e desenvolva umas imagens, faça um desenho, pegou um artista e tal. E aí ele desenvolveu, se não me engano, 8 ou 7 ilustrações. Vale muito a pena também, depois joga no Google, que é muito interessante. E eu lembrei disso porque uma dessas ilustrações, que é vou falar de duas, porque como o professor tem a ver com história aqui e arquitetura, ele vai gostar dessa profissão do futuro também. Tem uma que é como é que ele chama mesmo? Bom, tem um que é o eticista de política pública. O que é o eticista de política pública? O Uber. O Uber, para algumas cidades, é horrível, péssimo. Então, às vezes o cara está fazendo uma solução tecnológica que, na cabeça dele, vai resolver um problema da humanidade, mas, no final das contas, vai botar muito dinheiro no bolso dele, vai concentrar informação, vai concentrar dinheiro, poder, e vai acabar com a vida na cidade, vai acabar com a vida em algum lugar, porque ele está ganhando dinheiro. Então, essa profissão é o cara que vai olhar assim, peraí, essa tecnologia aqui, ela é boa para a sociedade ou ela é boa para o cara que desenvolveu? É uma profissão que a gente não tem hoje. O cara desenvolve a solução, ele cresce de tal maneira, pressiona o governo, pressiona a empresa, pressiona a sociedade e todo mundo se rende um pouco, né, para o Google, se rende um pouco para o Uber, se rende um pouco para o iFood, né, que pressiona para caramba as cadeias dos motoboys, etc. E tal. E tem um outro que é o conservacionista, professor, de identidade. Que é o seguinte, por exemplo, o que aconteceu com o nosso Museu Histórico Nacional? Pegou fogo. Um monte de coisa se perdeu. O que é o conservacionista? Ele pega lá o negócio, essas tecnologias novas, né, que hoje você mapeia tudo em 3D e faz todo... Inclusive, alguns edifícios hoje você já faz todo o cadastro em 3D, rapidinho, com drone, e aí ele vai fazer esse cadastro, esse registro de monumentos, de acervos, para que, num caso como o do nosso Museu Histórico Nacional, você possa depois usar uma impressora 3D para refazer um inseto que foi coletado por, enfim, Debré, não que Debré não coletava, mas, enfim, alguém que teve aqui, algum botânico que passou aqui pelo Brasil lá atrás e estava lá, né, enfim. Então, eu tenho muito receio da tecnologia e acho que a gente tem que ter muito medo. Agora, sim, também a gente tem que entender que, quando a gente fala dessas tecnologias, para quem, né? Para quem que vai ter acesso a essas tecnologias? Acho que, para a grande maioria, isso ainda vai demorar um pouco, né? Vai demorar muito. Apesar de que a pandemia antecipou muita coisa referente, né, às tecnologias, a acesso à informação, antecipou muita coisa. Mas o que a gente deve, além disso tudo, é pensar no agora, no já, né, porque a gente está aí com essa emergência climática, né, a gente precisa de ações educativas bem incisivas, né, tipo, desenhar para a pessoa poder entender, que foi o que vocês fizeram com a exposição, né? Tipo, precisou desenhar, está vendo o mercado modelo rodeado de água? É isso realmente que pode acontecer. A pandemia ela traz uma questão muito grande que não é mais a crise do ter, é do ser. A gente agora está vivendo esse momento de se encontrar. Haja vista essa pandemia, dentro da pandemia, que são das doenças mentais, dos processos mentais,
Eu sou testemunha disso, porque eu passo por esse processo. E uma das coisas também que me motivaram a criar o Quintal Sensorial foi em 2019, quando eu tive os primeiros sintomas de depressão, ansiedade, síndrome do pânico. O meu quintal me salvou. Eu digo que o meu quintal me salvou porque foram muitos banhos, muitos chás, muita aromaterapia, com tudo extraído de dentro do quintal. Quando eu me recupero, que eu volto para a escola, que começa a fazer essa anamnese, eu percebo que as crianças já não têm esse contato, aí me incentiva ainda mais a criar o quintal sensorial. Então, assim, a gente precisa de ações emergenciais, principalmente no âmbito, lógico, da educação. Eu sou da realidade da escola municipal, eu posso dizer, a gente pode elaborar a proposta que for, mas se a gente não tiver instrumentalizado para poder executar, não vai adiantar eu ter a melhor das intenções. Acesso ao quintal, por exemplo. A gente começou com as escolas do Escolab, do Subúrbio 360, porque elas têm ônibus. Ônibus, locomoção, é uma coisa tão simples, né, que a gente acha assim, a escola vai visitar o Jardim Botânico, mas para a gente conseguir um ônibus dentro da realidade da escola municipal é muito complicado. Você conseguir um ônibus adequado para poder levar as crianças. Então, no Escolab tem os seus ônibus, era muito mais fácil. Então, eu recebi muitas turmas da escola lá, e escolas que são vizinhas, que vão andando. Hoje eu recebi, né, a visita da Escola Estadual Clériston Andrade, atendi os alunos do 9º ano, e estava a professora de Química e a professora de Inglês. Muito legal isso, porque ela vai, né, fazer a transversalidade do conteúdo com inglês, com Química. A gente fez a experiência da flor, da clitória, que em contato com a substância ácida, ela muda de cor. Então, a professora de Química ela já teve, né, uns insights, uns flashes de como ela vai elaborar a aula dela, mas a gente tem muito entrave. Até a própria arquitetura das escolas que são construídas, elas não pensam nessa questão de ter um jardim, de ter uma horta. O colégio que eu trabalho é enorme e não tinha uma horta. Agora, né, de tanto a gente solicitar, de tanto a gente falar, conseguiu estabelecer uma horta lá na escola. Mas isso não é o comum para todas as escolas. Então, tem escola que a criança não consegue sequer, que a gente não consegue sequer colocar as cadeiras em círculo, porque a gente não tem espaço. Então, a gente fala tanto de ancestralidade, de cultura, de educação circular, né? E, quando a gente chega na sala de aula, a gente não consegue sequer mudar a cadeira de lugar. Então, a gente tem muitos desafios emergenciais para agora. Tem que desenhar mesmo, tem que mostrar lá o mercado modelo submerso, para ver se a gente se impacta, se a gente se choca, né? Porque a gente precisa estabelecer nossas ações individuais e também estar atrelada às ações coletivas, e principalmente dos poderes públicos, né? Acho que não existe caminho sustentável, não existe cidade sustentável, quando a gente já começa da desigualdade, né? Se existe desigualdade, não tem sustentabilidade, né? Se tem fome, não tem caminho sustentável, não tem como a gente pensar tecnologia com fome, né? Não tem como a gente pensar solução quando existe 1/3 da população praticamente passando fome, passando necessidade, não tem acesso ao básico, né? A gente consegue ver muito, isso é muito claro, né, que a falta de acesso ao básico, né? Acho que a tecnologia, quando a gente enxerga assim, olha, nossa, claro, a gente está no avanço tecnológico, a gente está vendo, a gente está criando um mundo paralelo, mas a gente nem resolveu os problemas básicos do nosso, né? A gente está aqui discutindo justamente isso. Como é que a gente vai pensar a sustentabilidade se a gente não está resolvendo o básico, né? A gente não está resolvendo fome, a gente não está resolvendo água, a gente não está resolvendo moradia, né? Como é que a gente vai pensar arquitetura, né? Sendo que a maioria a gente sai da faculdade de arquitetura, por mais que a gente tente, né? Por mais que a gente queira, mas se não tem política pública que nos dê espaço e nos dê também local de trabalho, como é que a gente vai conseguir produzir cidade para 90% da população que não tem acesso à arquitetura, né? Que não tem 99% da população que não tem acesso a uma cidade planejada. Então, a gente tem que estar discutindo muito as ações pontuais, né? Acho que são fundamentais. A gente não consegue abraçar o mundo, a gente tem uma gestão municipal que eu acho que é até legal, essa coisa das prefeituras bairros, né, que tenta descentralizar um pouquinho e
e acho que dá uma melhorada assim, em algumas coisas, mas e aí, como é que a gente está conseguindo chegar nas pessoas e resolvendo o básico para a gente pensar uma cidade sustentável? Né? Acho que é O interessante que você traz, porque sustentabilidade é, como o professor Dito já falou também, concordo, é um tema que é um termo, na verdade, que acabou ficando muito utilizado, e aí aquele termo que você usa muito acaba ficando um pouco desacreditado, enfim, mas é o termo que a gente tem, a gente usa ele. E assim, tudo que você falou aí, de alguma forma, a gente tem uma conexão total. Assim, primeiro, o que Ivana trouxe aqui, que é a mutação climática. Primeiro, mutação climática do planeta é o nosso maior problema, o maior desafio que a gente vive hoje. Nós estamos botando a nossa espécie em extinção. Nós estamos vivendo a sexta extinção em massa hoje. Né? Espécies estão sendo extintas. Se você pegar, por exemplo, estudos na Alemanha, foram desenvolvidos mostrando que alguns entomólogos, né, que são aqueles que trabalham com os insetos, e alguns deles, inclusive, amadores, mostraram que a quantidade de insetos que estavam batendo nos para-brisas dos veículos nas estradas estava diminuindo. Quando você começa a reduzir a quantidade de insetos, você começa a reduzir a quantidade de polinizadores. Polinizador, aquele bichinho pequenininho, é quem vai produzir a nossa comida. Beleza, hoje em dia tem gente que faz no laboratório, e aí vai ficar mais caro. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente olha para o Brasil, que é um país que gosta de falar que produz muita comida, e de fato produz muita comida, mas para onde vai essa comida? Né? É um monte de soja, milho, algodão a gente não come, mas enfim, soja, come com o óleo de algodão, né? Soja, milho, algodão, cana, vai para onde? Não fica aqui. Carne, né? Que é um dos maiores problemas que a gente enfrenta. Então, como é que a gente olha para a fome, olha para esse problema que é uma chaga brasileira, que é o básico do básico, a pessoa poder estar com a barriga cheia para procurar um emprego, para poder lembrar de fazer qualquer outra coisa, ou de ligar para um parente, dar um sorriso. Quem está com a barriga vazia não vai conseguir fazer nada disso. Mas quando a gente olha, fala de sustentabilidade. A gente está falando de produção de alimento de maneira adequada, de conservação de solo, de conservação de água. A gente está falando de uso de agrotóxico ou não. E hoje o Brasil, por exemplo, produz alimentos com agrotóxicos que são proibidos na Europa há 20, 30 anos. Quando a gente fala de acesso à moradia, à cidade, a saneamento, nós estamos falando de meio ambiente. Não é quando a gente fala de esgoto, quando a gente fala de drenagem, quando a gente fala de resíduo, quando a gente fala de abastecimento de água, né, que são os 4 elementos do saneamento ambiental, nós estamos falando de meio ambiente. Tudo aí é tudo. Né? Quando a gente fala... Então, essa agenda da sustentabilidade, aí, quando a gente pega o conceito social, econômico e ambiental, a gente está falando de tudo, não tem jeito. Então, estamos falando dos ODS hoje da ONU, estamos falando da crise climática, da emergência climática, estamos falando de... É tudo. Qualquer coisa que a gente falar aqui, tudo que foi falado, tem a ver com alguma agenda sustentável, né, de forma geral, né, lato sensu, etc. E você veja que tudo que foi dito, a gente volta para o início. Tem que ter educação. Sem educação, não vai para lugar nenhum. Quando você colocou aqui, André, na época, os containers, aqueles equipamentos para coleta de lixo, né? Enfim, de resíduos, latas, garrafas, etc. Gente, o pessoal chegou a roubar aquele negócio de plástico, tocar fogo naquilo ali. Quer dizer, é inacreditável. Você veja que, às vezes, você coloca os locais de lixo pendurados até nos próprios postes, e as pessoas quebram aquilo ali, bancos que as pessoas não conseguem se identificar que aquilo ali é nosso próprio patrimônio. Né? Você coloca bancos tanto no subúrbio como nos locais periféricos, como nas zonas nobres, e a depredação desses equipamentos é igual tanto em zona de gente rica como em zona de gente mais pobre. Igual. Enfim, né? A depredação é a falta de educação, é uma falta de entendimento e de sensação de pertencimento, que aquilo ali é nosso. Você veja os próprios parquezinhos para a pessoa poder sair de casa. Ninguém vai conseguir, como eu disse, trazer uma solução
curto e muito menos a médio prazo. As soluções plantadas, mas precisam ser feitas. Precisa começar. Porque se não começar, não vai para lugar nenhum. Agora, o que falta muitas vezes é continuidade nas boas ações. E aí a gente vai para o lado político, que é muito ruim, né? Que é, você vê muitas vezes uma determinada ação de um determinado grupo político, enfim, e aí determinado outro muda, e aí o outro não dá sequência, e aí você perde aquela possibilidade de realmente construir alguma coisa que deixe um legado, que as pessoas realmente se sintam melhores e se sintam bem naqueles ambientes. Você acaba se perdendo. Agora você veja, uma das coisas importantes é o seguinte, e aí eu conversando com um amigo meu, que é o Edu Lira, não sei se vocês conhecem, ele é responsável pelo Criando Falcões, lá de São Paulo. E eu batendo papo com ele, para mim, a gente imortalizou uma frase dele: a favela é a maior startup do Brasil. Que é. A gente não precisa mudar a favela. E olha só como é importante isso, tá, gente? Aqui, com certeza, tem pessoas que nunca moraram em subúrbio, em zonas periféricas. São pessoas como eu que não passaram, provavelmente, por esse tipo de necessidade pública que está aqui. Mas, até na gestão, esse tipo de conversa é tão importante, porque eu conversando com ele lá, ele disse: Gaban, veja só, é interessante quando vocês constroem aquelas casas e tal, você tiram pessoas de zonas que são zonas de risco, que aí é um outro problema. A pessoa vai lá, constrói, inclusive a gente vive isso diariamente, tá, gente? Quando a gente coloca aquelas mantas, tá? Acabou de colocar a manta, o pessoal vai lá e rasga a manta para encaixar simplesmente uma areazinha ali que ele vai colocar uma estrutura para ele botar alguma coisa, tá? Ou uma barraquinha, ou não sei o quê. Isso é todo santo dia. É uma loucura. E o custo para refazer esse negócio não é nem um pouco barato. Mas ele falando sobre vocês construírem essas casas, é interessante, beleza, mas, Gaban, isso é mais, vocês acabam gastando muito mais dinheiro do que vocês trabalhando para o que a favela precisa, como é o caso de Medelina, que os caras lá não tiraram as pessoas de lá e levaram para outro canto. E aí ele trouxe uma coisa que, para mim, mudou minha cabeça, né? Eu acho que a gente só muda conversando com pessoas que têm outras experiências, que têm outras visões, para a gente também aprender. E ele falou: cara, quando vocês fazem um negócio desse, aquelas pessoas, elas estão acostumadas ali, ó, sair de casa e aí deixar o filho, muitas vezes, com a vizinha: não sei quemzinha, toma conta aí que eu estou saindo. E bate a porta do portão ali e se mandou. Vai fazer alguma coisa, mas tem a vizinha que está ali do lado. Ela tem, muitas vezes, até essa areazinha com um jardim, alguma coisa, com um verde e tal, e estão ali próximos, de porta com porta, de lado com lado, com o vizinho, com o amigo, com pessoas que estão ali, né, até nos puxadinhos irregulares, que é um problema também, mas estão ali há 20, 30, não sei quantos anos. Quando essas pessoas, muitas vezes, são retiradas daquela área e levadas para outras áreas, o que acaba acontecendo? Muito provavelmente, ela vai entrar num prédio, né, que vai ter ali primeiro ou segundo, ou talvez no máximo terceiro andar, não sei se tem 4 ou 5 andares, mas enfim, que seja. Ela não vai ficar de porta com aquele vizinho dela antigo, que ela tem aquele hábito, que ela tem aquela cultura, que ela tenha a confiança, e vice-versa. Então, a gente começa a fazer criar um outro problema, que é um problema da pessoa, inclusive, daqui a pouco está com outro tipo de depressão, enfim, porque está longe da família, está longe dos amigos, não tem mais aquele costume de chegar, sei lá, não sei se é o costume, mas chegar na sexta-feira, abrir a cervejinha ali e pegar e fazer churrasco aqui no meio da rua mesmo, na porta com todo mundo. Não vai dar para fazer isso num prédio. Obviamente que a gente tem que ter muito cuidado quando são zonas e regiões que são de zonas de risco. E Salvador, vocês sabem, é uma cidade extremamente complexa, exatamente ainda por conta dessa situação. Agora, a gente precisa identificar políticas públicas que deram certo. Não é dar o Ctrl+C e Ctrl+V, né? É a gente tentar trazer essas ideias, conversar com as pessoas, ouvir quem está lá na ponta, né? E tropicalizar, muitas vezes, soluções como essas, que são muito mais simples do que investimentos altíssimos, né? Que são feitos, muitas vezes, em gestões públicas.
Então, eu acho que isso é uma outra coisa que é importante a gente ter bastante atenção, e a população tem que cobrar, né? Não pode se eximir e dizer, não, não é comigo, né? Temos que estar sempre tentando, com essas conversas, enfim, levar esse tipo de conhecimento e essa troca para mais pessoas. Eu acho que essa é a única forma que a gente pode tentar evoluir, é trocando. Bem, a gente está chegando no finzinho da conversa já, agora quando estava aquecendo, a gente já está chegando, a hora passa rapidinho, né? A gente tem que marcar parte 2 desse papo aqui, com mais tempo, né? Que acho que surgiram várias questões aqui que dá o que falar, né? Dá vontade, nossa, mas espera aí, de tensionar um pouquinho. Mas eu acho que é justamente, acho que é bem legal, né? A gente sai daqui com a cabeça assim também cheia de projeto. Não, a gente tem que pensar a cidade, a gente tem que pensar a tecnologia, como é que a gente vai pensar a educação, né? Como a gente vai pensar o básico, como a gente vai ter que solucionar isso, né? Acho que é super importante esse espaço aberto justamente para que a gente não vai resolucionar nada aqui hoje, né? Que é impossível, mas é justamente plantar aquela sementinha em alguém que está assistindo para dizer, nossa, ver alguma solução e começar a dar ali uma pesquisa, começar a dar ali uma nova, abrir a mente para um novo olhar, né? Gostaria de agradecer a todos, né, que estão aqui presentes. Queria agradecer também aos convidados, né? Queria pedir que todos, porque a gente já está tardinho aqui, né, fizessem uma consideração final, né, um agradecimento. Por favor, Ivana. Então, eu queria muito agradecer o convite, me senti muito honrada, muito feliz em participar desse debate. Convido a todos e todas a conhecerem o projeto Quintal Sensorial, está lá no Instagram, @quintalsensorial, e também tem a minha página, Ivana Magalhães. Parabenizar o Gate, né, por 60 anos de fomento à cultura, à diversidade, à arte. E, assim, dizer para vocês que não é impossível, né? E que cada um de nós aqui é uma semente que pode gerar frutos maravilhosos. Não tenham medo se vocês tiverem alguma ideia mirabolante, achar que é mirabolante demais, porque disso a gente entende, né, Fabrício, de ter ideias mirabolantes, que você pensa que é loucura, mas durante o caminho você vai encontrar pessoas mais loucas ainda do que você, né, que vai ajudar você a continuar. Ailton Krenak, né, fala na Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que todos nós somos potencialidade de ajudar a segurar esse céu. Então, o Quintal Sensorial está lá como uma possibilidade de segurar esse céu, como uma possibilidade de valorização das nossas culturas e tecnologias ancestrais, como de valorização do ser humano e de memória das folhas do lugar. Tá bom? Muito obrigada, e que a gente volte para casa refletindo e saindo daqui de uma forma mais esperançosa, né? Muito obrigada. Bom, eu queria basicamente agradecer também para mim, sempre uma oportunidade de troca, de aprendizado, né? Meio clichê falar isso, mas é verdade, de que a gente ouve aqui experiências, a gente ouve conhecimento, a gente troca informação, né? E dizer que onde eu passo, por onde de alguma forma eu tenho oportunidade de passar, eu me dedico para fazer tudo que eu quero fazer. Nunca consigo fazer tudo que eu gostaria, mas faço tudo o que deu para fazer. Então, acho que a minha passagem pela secretaria, agora como vereador, tem sido com esse nível de dedicação. É uma grande oportunidade de conhecer gente, de conectar com projetos, com ações, né, depois conectar com outros projetos, com outras ações. O que a minha passagem na gestão pública me proporcionou e me proporciona, que para mim é o grande legado que, de alguma forma, eu pude deixar, poder conectar pessoas. Né? Não foram, sei lá, 10 parques, não foi IPTU verde, IPTU amarelo, não foi, enfim, uma série de dezenas de outros projetos, árvores, etc, etc. Foi conectar gente que, de alguma maneira, chegou com uma ideia, chegou com uma vontade, e eu, às vezes, não tinha como ajudar naquele momento, mas depois chegou uma outra pessoa com uma ideia parecida, ou com uma coisa que se complementava, e eu juntei essas pessoas e viraram várias iniciativas, vários projetos, impactou a vida de muita gente. Então,
E o Goethe aqui participou de algumas dessas conexões, algumas dessas possibilidades. Então, eu queria agradecer a possibilidade do convite de hoje, parabenizar, desejar vida longa e dizer que podem contar sempre comigo, de alguma maneira, humildemente, para colaborar. Bom, queria agradecer também e partilhar da alegria de estar com vocês aqui hoje, de rever de encontrar nesse espaço. E acho que fica para mim muito forte assim essa preocupação da educação. Eu estou nessa ponta que é a graduação e formar profissionais que vão lidar com essas realidades e que a gente deve de alguma forma plantar uma semente de que entender que às vezes esses modelos que a gente acaba importando não nos dizem respeito e que soluções que estão justo ali, como Caetano diz, né? Ele coloca essa figura naquela música do índio. O índio descerá de uma nave colorida e brilhante e esse índio vai dizer o óbvio, né? Às vezes o óbvio está na nossa cara, está no nosso quintal. Então, acho que para muita gente o Krenak foi essa pessoa, né? Um líder indigenista, um indígena que ainda hoje nos conta a possibilidade de adiar o fim do mundo. Eu gosto de pensar ele nesse lugar, né? Então, estar na educação, nessa ponta, também pensar a possibilidade de formar cidadãos profissionais que tenham capacidade técnica de poder enxergar, às vezes, o óbvio, né? De poder tornar aquele óbvio uma tecnologia ainda melhor, de propiciar, encontrar soluções, como Luiz estava falando, na própria realidade e possibilitar a mudança a partir dali, junto com, né? Então, fico com isso para casa e também lembrar da importância das escolhas políticas que a gente vai fazer daqui a pouco. A gente sabe dos projetos que se avizinham e da necessidade da gente entender que não são questões meramente de um centro, uma esquerda ou uma direita, mas são questões que dizem respeito à nossa realidade intrínseca, né? Não é só o mercado modelo que vai afundar, mas isso impacta a subjetividade dessa cidade, impacta a realidade social que a gente vive. Acho que tem uma escolha importante que a gente precisa fazer nos próximos meses e é importante em todas as instâncias a gente estar atento aos projetos ambientais, sociais e subjetivos ali colocados. E agradecer a todos de novo. Gente, quero agradecer também. Foi um momento de muita troca aqui e aprendizado com vocês. Agradeço muito, agradeço ao Goethe pelos 60 anos. É importantíssimo o trabalho que vocês fazem. Então, e dizer que eu estou, né, na gestão pública municipal, na verdade, para ser um elo de ligação, uma ponte, uma pessoa que possa estar conectando, porque nós não sabemos mais do que ninguém, nós temos competências diferentes, né? Então, eu acho que a união e essas somas, elas são sempre muito mais importantes e elas geram resultados muito melhores. Então, eu estou na gestão exatamente para ser um facilitador, não para criar burocracia. Eu sou pessoa, quem me conhece sabe, de entregas, da gente pensar soluções diferentes, a gente realmente procurar identificar as melhores práticas com o óbvio que muitas vezes está na nossa cara e que a burocracia das gestões, que aí a gente se empaca com isso, a gente como tentar sair dessas zonas tão trazidas como zonas de conforto para quem está há muito tempo na gestão pública. Eu sempre sou um provocador para que a gente pense diferente, para que a gente procure soluções mais ágeis, né? E procure dentro de casa, ao invés de ficar procurando no jardim do vizinho. Vamos olhar para o nosso jardim, que com certeza está bem mais florido, às vezes a gente não está percebendo. Então, eu quero ser sempre um facilitador, estou à disposição, né? Quem quiser, depois aí, @LuizGaban, enfim, me conecta lá, o que precisar de apoio, de ideias, isso é fundamental, troca de ideias. Estou à disposição para poder, juntos, a gente colaborar para o melhor da nossa cidade. Obrigado, gente. Obrigado, Ivana, obrigado, André, obrigado, Dilton, obrigado, Luiz. Obrigado a todos que estão aqui presentes, né? Essa noite foi muito agradável. Eu acho que parabéns, Goethe Institute, que venham mais 60 anos, né, de contribuição para a cidade, que venham mais 60 anos de muita troca, de múltiplas trocas, né? Na verdade, muitos shows aqui, muitos eventos bons, e que esses se repitam muitos e muitos. E eu queria convidar todos também para no dia 3 de setembro
né, o Dia das Portas Abertas, estarem aqui com a gente, né, comemorando esses 60 anos. E aí vai ser uma linda festa. Acho que vai ser bem legal a gente se reencontrar também, né, ter outros papos alguns dias depois, tipo assim, e aí, aquela ideia lá, vamos lá, né? E mais uma vez, boa noite e obrigado a todos.